É um prazer receber os senhores aqui com a gente no Ponto de Vista. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Vou começar com o senhor, governador, já que foi o senhor que trouxe aí a grande novidade, que foi a mudança de partido do União Brasil para o PSD. Queria saber no primeiro momento, então, por que o senhor resolveu tomar essa decisão e como que vocês vão definir o nome aí do PSD, da centro-direita, para disputar a eleição presidencial. Bem-vindo. Marcela, bom dia, meu colega também, Eduardo Leite. Dizer a vocês que realmente eu tive a honra aí de ser convidado a entrar nas fileiras aí do PSD, onde o partido se colocou com a disposição de poder apresentar um candidato à presidência da República, para disputar a presidência da República. E aí foi um gesto que agradeço aí ao governador Ratinho, ao governador Eduardo Leite, junto ao presidente Kassab, que me acolheram para que entre nós, de uma maneira respeitosa, o partido criasse ali uma avaliação que não fica vinculada à pesquisa, fica vinculado a critérios outros mais abrangentes, dentro também de um perfil do momento, que deverá indicar quem será aí o candidato pelo PSD. Olha, com essa posição clara, com essa determinação de que o partido vai ter candidato a presidente, eu realmente me senti motivado para realmente deixar um partido que é a minha história de vida política, né? Eu iniciei no PFL, depois o Democratas, agora União Brasil, e todos também na União Brasil entenderam que eu precisava, naquele momento, de buscar uma outra alternativa, já que o entendimento era de não se ter um candidato próprio ali e também de liberar as bases nos estados. Então, com isso, o próprio União Brasil, na figura do presidente, quanto do Semineto, do Rueda, todos eles entenderam, você viu aí a nota oficial do partido, até muito elogiosa a mim, mas todos entenderam que eu tinha que ter um direito de poder buscar uma chance de ser ou não escolhido, mas pelo menos estar dentro de um partido que o objetivo é ter um candidato a presidente da República para mostrar uma alternativa aí ao país. Então isso é um fato que foi já acertado, definido na última terça-feira à noite, e agora nós aguardaremos a segunda etapa aí do processo de campanha eleitoral, tá certo? Agora para o governador Eduardo Leite, seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor também. O senhor, né, desde que eu te entrevistei lá atrás, o Amarela Zoner, vem defendendo o fim dessa polarização, né, uma candidatura de centro-direita, que possa dialogar, que possa ter um projeto de governo como vocês defendem. Queria, né, também saber como é que o senhor vê a chegada de Ronaldo Caiado ao partido e como ampliar essa força da centro-direita para que ela se viabilize de fato nessas eleições presidenciais. Olá, Marcela, obrigado aqui pelo espaço. Olha, muito bem-vindo o governador Caiado. Tem uma trajetória respeitável, né, na vida pública, como parlamentar e também como governador de Goiás. Muitos bons resultados que trouxe no estado de Goiás. Então vem somar, vem contribuir e vem com o mesmo espírito que me motivou a entrar no PSD no ano passado e que é o espírito também do governador Ratinho, que todos nós, né, somos seres humanos, temos as nossas aspirações, temos os nossos desejos em qualquer carreira que se tenha na vida profissional, não é diferente na vida pública. Ora, né, fui prefeito, sou governador, olhar para a presidência da República e pensar em como que eu posso contribuir, como é que eu posso ajudar nesse processo, inclusive liderando um projeto nacional, é absolutamente legítimo, como é para o Caiado, como é para o Ratinho. Mas todos nós temos a compreensão de que acima dessa aspiração pessoal está
o nosso desejo como brasileiros, de que o país consiga trilhar um caminho melhor para a vida das pessoas, ou seja, um Estado mais sustentável do ponto de vista fiscal, que tenha as contas públicas arrumadas para poder não simplesmente ser um Estado menor, mas para poder ser um Estado presente na vida das pessoas onde deve estar, e não simplesmente gastando recurso público de forma a ficar pesado no bolso do cidadão, aumentando impostos, aumentando carga tributária, enfim. Então o país precisa de uma arrumação para poder aproveitar as oportunidades que globalmente existem para mercados emergentes e trazer mais investimentos, gerar maior prosperidade, melhorar a vida das pessoas. Então a gente está sintonizado nisso. Não quer dizer que a gente pensa exatamente igual em todos os assuntos, a gente certamente tem diferenças, insisto que nós temos diferenças dentro de casa, dentro da família da gente, com as pessoas que a gente mais ama, a gente tem diferenças, divergências, não vai ser entre três homens públicos que aqui estão colocados, que nós vamos convergir em tudo. Claro que a gente tem divergência, mas a gente consegue convergir minimamente numa pauta, num projeto para o país. E isso é muito bom, muito saudável. É claro que tem um grau de complexidade maior no processo de decisão partidária, de qual será efetivamente o candidato, e esse processo vai se transcorrer de maneira tranquila, né? Porque, como eu disse, o que mais importa é o espírito de cada um aqui estar dentro dessa visão de como é que a gente consegue construir isso juntos, e vai emergir uma candidatura desse processo que vai ser mais forte, ou seja, tem um pouquinho mais de dificuldade para dentro, mas vai ter muito mais força depois, quando o processo eleitoral efetivamente for deflagrado com a candidatura que emergir aqui entre nós. E esse é o nosso desejo, esse é o nosso sentimento para poder ajudar o país a despolarizar, ou pelo menos trocar a polarização, não mais essa tão destrutiva que coloca brasileiros contra brasileiros, e sim um novo momento político em que, naturalmente, haverá também enfrentamentos, sempre haverá que houver governo, tem oposição, faz parte do processo democrático, mas que a gente possa colocar as relações políticas num novo patamar, né, para enfrentar os problemas, não para simplesmente ficarmos enfrentando uns aos outros. Eu confio muito nesse caminho. Eu vi agora as análises sobre as pesquisas, sobre a perspectiva, a dificuldade, será que consegue despolarizar, sair dessa polarização, enfim. É claro que é um fenômeno complexo, mas as pesquisas também indicam que há muitos brasileiros que estão desejosos, assim, que é com vontade, com um desejo de encontrar um caminho diferente do que esses dois polos têm sido capazes de ofertar. E muitos ainda não sabem ou estão indecisos, né? Bom, Mauro Paulino, nosso colunista, está com a gente. Paulino. Bom dia, eu quero fazer uma pergunta para o governador Ronaldo Caiado. O senhor é muito bem avaliado no seu estado e o principal atributo que é relacionado ao senhor é a questão da segurança pública, que é hoje, segundo todas as pesquisas, o problema que mais preocupa os brasileiros, especialmente pela convivência que muitos brasileiros têm em relação às organizações criminosas. O que eu pergunto é o seguinte: o seu método aí em Goiás, ele é replicável para outros estados ou depende muito da conjuntura de cada um? E é possível um combate à criminalidade dentro dos limites da democracia? Obrigado, Mauro. Olha, você há de convir que a segurança pública, ela é tão importante, Mauro, que ela não pode ser analisada assim, de forma fatiada. Segurança pública. Segurança pública, ela tem que ter uma visão assim, transversal. Ela é a condição de governabilidade, de você avançar sobre todos os outros setores. Você não consegue alavancar o seu Estado, você não consegue ter paz no seu Estado, você não consegue ter confiança das pessoas se o Estado não prover segurança à população. Então, quando eu assumi o governo, certo? Meu primeiro momento na minha posse no governo, à frente do governo do Estado, a situação era tão colapsada, 11 mil carros roubados por ano, era
propriedades rurais, era sequestro relâmpago, era assalto de carga, era droga por todo lado, facções tomando várias cidades de Goiás, principalmente no entorno de Brasília. Era um estado colapsado. As pessoas não tinham coragem nem durante o dia, certo, de transitar nas ruas amanhã com um iPhone na mão. Enfim, esse quadro que você vê aí em muitos estados acontecendo. Então, eu priorizei aquilo que é a tese do meu primeiro mandamento. Ou bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Em Goiás, bandido não se cria. Essa era a ordem principal minha. E neste momento, Mauro, posso lhe dizer que aquilo que nós implantamos, o modelo goiano, é um modelo que vale a pena e está sendo hoje visitado por muitos secretários de segurança pública no país. Sabe por quê? Que as nossas penitenciárias hoje são um exemplo no Brasil. Tá? Você não tem aquele mau cheiro de penitenciária, mas você não tem mais quarto de motel que tinha, você não tem armamento dentro das penitenciárias, você não tem telefone, você não tem o consumo de droga dentro das penitenciárias, tudo isso identificado pela imprensa, pela mídia, tá certo? Antes de eu assumir o governo no estado de Goiás. Então, isso tudo precisa de ter um comando austero, mas precisa de ter regras rígidas, porque o faccionado dentro da penitenciária é o que tem a regalia de estar ali, tendo a segurança do Estado e dando a ordem para poder assassinar pessoas lá fora. Então, a segurança pública, ela foi tratada por mim diretamente como sendo a primeira política para que eu resgatasse a credibilidade da população na estrutura do Estado. E aí, penitenciárias com toda a capacidade de reeducar as pessoas, mas também com segurança plena. Hoje você não tem um celular numa penitenciária nossa, você não tem uma arma numa penitenciária nossa, em Goiás. A partir daí, formando homens na área da inteligência, qualificando pelotões especializados e batalhões especializados para cada tipo de crime, integrando todas essas polícias, seja ela do Estado, seja ela do governo federal e a rodoviária federal, e nós chegamos a esse ponto hoje, que a partir daí, tá certo? A educação de Goiás foi para o primeiro lugar no Brasil, os jovens infratores condenados, que eram 1.073 jovens, hoje eu entrego o governo com 198 jovens hoje, sendo hoje ali condenados no socioeducativo, cumprindo pena no socioeducativo, a educação em primeiro lugar, o investimento aumentando com as indústrias, o cidadão não precisa de carro blindado, não precisa de segurança privada, a partir daí os investimentos vieram para Goiás, a partir daí o Estado teve condição de arrecadar mais, investir na saúde no interior, investir cada vez mais na inteligência artificial, nos programas sociais, emancipando as pessoas. Isto é que deu a condição de resgatar também o equilíbrio fiscal do Estado de Goiás. Então, é dizer, Mauro, que eu acredito que neste momento, onde quase 60 milhões de brasileiros estão sob o comando de faccionados, onde a demanda da população é pelo combate à criminalidade e à corrupção, você vê que são dois pontos que estão interligados. Então, este é uma demanda que a sociedade cobra de quem vem amanhã assumir a presidência da República, que não foi feito pelo PT. Ele foi extremamente complacente com a criminalidade no Brasil e a única coisa que cresceu no governo do PT nesses 5 mandatos foi exatamente essas facções que tornaram hoje referência, para a tristeza do brasileiro, referência internacional no mundo da droga e do crime. Governador Eduardo Leite, eu queria passar a bola para o senhor agora para saber sobre esse movimento que foi também liderado pelo presidente do partido, evidentemente, Gilberto Kassab, se esse movimento mostra que uma possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência se torna agora cada vez mais remota e também, claro, essa decisão de vocês se também significa um distanciamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Olha, o PSD hoje é um partido que tem o maior número de governadores, tem o maior número de prefeitos, tem uma bancada expressiva no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado.
E por isso, né, vai se tornando cada vez mais natural que o partido se apresente também com uma candidatura a presidente da República. Bom, no cenário que a gente está vivendo politicamente, com essa polarização colocada desde as últimas eleições, era natural que o governador de São Paulo sempre é um presidenciável. O estado de São Paulo tem 4 vezes a população do Rio Grande do Sul, para dar um exemplo, a maior população do país, força econômica, tudo isso enseja muito mais cobertura jornalística sobre o governo de São Paulo. Então, o governador de São Paulo, naturalmente, seja quem for, passa a ser um nome presidenciável. Foi assim ao longo de todas as últimas eleições. E o que dá a ele uma força política que, se viesse a se tornar candidato, naturalmente ensejaria para o nosso partido conversar sobre essa hipótese de apoiá-lo como um candidato. Mas não é o que se pronuncia. E é natural, inclusive, que o governador Tarcísio, por quem nós temos muito respeito, encaminhe uma candidatura à reeleição em São Paulo, que deve, inclusive, contar com o apoio do PSD. Então, diante de todo esse cenário, reforça aí o PSD a sua disposição de ter uma candidatura, porque no cenário atual dessa polarização, e sem ter tido um candidato a presidente em 2022, é natural que dentro do nosso partido tenha havido grupos que, por alguma motivação, tenham se inclinado mais para um lado, outros para outro lado dentro dessa polarização, mas o melhor para o partido, para a sua vida partidária e para o que corresponde à nossa visão de Brasil, né, de forma como a política deva ser exercida, é justamente de termos uma candidatura própria à presidência da República. Então, sim, estamos fortalecidos nesse projeto. O presidente Kassab tem destacado isso, né? Nós não devemos estar nem com Lula, nem com o Bolsonaro, porque temos uma outra visão de mundo, de política, e queremos fazer com que isso seja apresentado à população brasileira no primeiro turno das eleições, e temos muita confiança de que vamos levar ao segundo turno esse projeto, né? Porque os brasileiros, as pesquisas também indicam, estão muito cansados dessa polarização. Lula, indo para a reeleição, vai para a sua 7ª eleição. Em 10 eleições, desde a redemocratização, o Lula terá sido candidato em 7 eleições. Não é possível que não se apresente nem no seu campo político um nome novo, né? Do outro lado, a gente tem então que apresentar, sim, opções, alternativas. É a responsabilidade que o PSD tem. Antes de passar a palavra para o Paulino, só para a gente continuar nesse tema, governador Caiado, queria também saber do senhor como é que o senhor vê a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, se tem algum tipo de diálogo e aproximação, e claro, no segundo turno, se vocês pretendem apoiá-lo caso ele vá para o segundo turno. Bom, vamos lá. Eu tive a oportunidade de conversar com o Flávio Bolsonaro na terça-feira passada. Mas vamos retroagir um pouco mais. Eu disse, quando me perguntavam quais seriam os possíveis candidatos à presidência da República, e eu sempre deixei claro, certo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro lançaria um candidato. Ele construiu um espólio político e caberá a ele essa indicação de um nome ou de apoio a um nome, certo? Entre os pré-candidatos. Então, eu sempre entendi que ele, com o prestígio que tem, a capacidade de mobilização que mostrou, mesmo depois de derrotado, ele tem mais do que condições de poder sinalizar um candidato que vá levar aquele que seja a história dele, também a defesa dele e do seu governo, tá certo, nas urnas de 2026. Quando teve a indicação do Flávio Bolsonaro, eu disse, olha, isso é da política, essa é uma decisão que cabe ao ex-presidente, e aí não existe nenhuma dificuldade em poder entender que no primeiro turno nós faremos aí um embate contra um governo que já está, como disse muito bem o Eduardo, já está aí há quase 20 anos comandando o país e realmente mostra o colapso que nós estamos vivendo hoje em comparação com os outros países nesses últimos 20 anos. Então, a candidatura do Flávio, ela virá dentro de um segmento da direita brasileira,
e nós, cada um apresentando o seu projeto, aquele que for indicado pelo PSD tem o seu estilo, tem a sua maneira de se colocar, e dessa maneira o povo vai ter uma alternativa. Você tem o Zema como candidato também, você terá um candidato do PSD que será escolhido entre um de nós, Ratinho, Eduardo e eu. Você tem já a candidatura do Flávio, isto aí criando uma condição para que haja o segundo turno, condição para que o Lula não ganhe no primeiro turno, porque o jogo é tentar ter apenas um candidato para fazer o enfrentamento à máquina do governo, que quer usá-la para cada vez mais comprometer a credibilidade, sendo uma candidatura única. Eu disse a vocês e repito, em Goiás, por exemplo, eu como pré-candidato já recebi aqui uma pena de retirada de 1 bilhão e 200 milhões de repasse na saúde. Veja, se eu não tivesse com o Estado equilibrado do ponto de vista fiscal, já teria que ter fechado o hospital. Então, esta prática, ele vai acentuar contra o candidato se colocar aí na oposição ao governo dele. Como nós teremos aí no mínimo 3 a partir de agora, um do PSD, o Zema e o Flávio, nós teremos condições de chegar e levar o processo para o segundo turno. Então, acho que esta é a grande estratégia que nós estamos montando neste momento e que deu certo no Chile. Aí o Mauro, que acompanha bem também essa política internacional, vê que no Chile essa indicação de vários nomes no primeiro turno deu condição para que realmente derrotássemos ali o presidente do Chile de esquerda. Então, este todo é o lado que eu entendo, Marcela e Mauro, como sendo o fator de sobrevivência da oposição nesse ano, nesse primeiro turno da eleição presidencial e com chance aí sim de ganhar, porque todas as pesquisas são feitas, o Lula não conseguiu superar aquilo que é o índice de rejeição. A rejeição do Lula nunca ele deu conta de ter uma aprovação acima da sua rejeição. Isso dá ao outro candidato que chegar a chance real de ganhar 2026, o que seria uma verdadeira alforria à população brasileira que há 20 anos está escutando que vai acabar a fome no Brasil, que vai dar picanha e cerveja. Enfim, é esse processo de enganação repetidas vezes que realmente não leva a nenhum resultado para a sociedade brasileira. Governador Eduardo Leite, qual é a perspectiva para a definição dessa candidatura alternativa? Vocês contam com um prazo que vai até abril e aí corre o risco de desperdiçar um tempo necessário para uma candidatura que precisa se apresentar e se tornar conhecida? Ou essa definição deve ocorrer nas próximas semanas para ganhar tempo? Paulino, nós estamos encerrando o mês de janeiro, agora começa o ano eleitoral efetivamente, estamos encaminhando aí encerramento dos nossos governos nos estados e naturalmente agora com a retomada dos trabalhos legislativos volta a se mobilizar a classe política, né, no Congresso Nacional, volta a ter essa mobilização dos atores políticos que voltam do recesso e vai se intensificar um processo de diálogo, de discussão, de debates internos. O presidente Kassab vai ouvir muito as lideranças do partido para ter esse entendimento, como eu disse. A gente não está discutindo quem é que é mais capaz politicamente, a gente não está discutindo quem é que é mais capaz de administrar. Todas essas capacidades já foram testadas. A minha no Rio Grande do Sul, a do Ratinho no Paraná, do governador Caiado em Goiás. A gente vai ter que ter um entendimento sobre, dentro do contexto eleitoral, dentro da circunstância eleitoral, qual é aquele que tem o perfil que melhor vai ser recebido pela população para poder viabilizar esse projeto alternativo para o país. Então, não tem um prazo fechado, mas eu diria que a expectativa é que entre os meses de fevereiro e março a gente intensifique esse processo de conversa interna para poder tomar essa definição, chegarmos à conclusão. Ela vai acontecer no tempo adequado para que se viabilize, né, a apresentação desse nome
nacionalmente. Enquanto isso, vamos discutindo o projeto, né, refinando este plano. A gente já tem uma visão comum do que seriam as bases de um plano para o país, de um projeto para o país, mas vamos refinar isso, vamos promover mais discussões também sobre esse projeto comum de país, para que a candidatura que emergir desse processo possa, né, apresentar de forma clara e objetiva para os brasileiros o que nós pensamos, queremos e como é que nós vamos construir esse Brasil diferente. Eu tenho a expectativa que isso, portanto, se intensifique nesse processo de discussão interna ao longo agora de fevereiro e março, podendo conduzir a um processo de decisão entre o final de março e início de abril. Governador Eduardo Leite, sei que o senhor já está com a agenda apertada, agradeço demais a participação do senhor aqui no Ponto de Vista, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Governador Caiado, o senhor pode ficar mais uma perguntinha com a gente? Marcela, um prazer enorme. Bom, vamos lá, eu queria saber se a chapa deve ser puro sangue e como que vai ser definido esse vice. Oi, Marcela. Me ouviu? Não. Governador... Não ouvi. Não, vou repetir então a pergunta. Eu queria saber se a chapa deve ser puro sangue e como seria definido o vice. Veja, não tem esse compromisso. Esse assunto não foi levado ali à discussão, tá certo? O que foi nós três como pretendentes e, como colocou também o governador Eduardo Leite, ou seja, aquele que tiver o melhor perfil que enquadrar dentro deste momento deverá ser o indicado. Até porque uma pesquisa nessa hora, você sabe, Marcela, o eleitor ele não está engajado, ele não está participando de um assunto que é mais de cúpula partidária. Isso não chegou junto ao cidadão comum na sua correria, no seu dia a dia. Quer dizer, a campanha ela só vai acontecer mesmo no momento que nós começarmos a ter os debates, com os pré-candidatos já definidos, tá certo? Aí sim, aí você vai dando a condição do eleitor começar a identificar com quem ele acha que deve ser o candidato que ele deve votar, com quem ele vai torcer e votar naquele primeiro turno. Então, neste momento agora, é uma sinalização nas pesquisas, com pouca capacidade de sobrevivência, se esses números prevalecerão amanhã, depois que iniciarmos aí os debates, que eu acho que aí será o momento áureo da campanha eleitoral, Marcelo. Então, eu entendo que esta maneira da escolha será feita pelo presidente Kassab, junto com um grupo de pessoas de notáveis na política brasileira, como também de empresários, representantes de todos os segmentos, onde eles vão escutar, e aí será sinalizado a nós aquele que foi o escolhido para levar essa meta da eleição. Essa eleição, Marcela, ela é uma eleição muito importante. É uma eleição que ela vai definir os rumos do país nos próximos 30, 40 anos. Nós já temos hoje 20 anos de governo do PT. Imagine bem você ter 20 anos de um partido comandando o país e o país só cresce na criminalidade. Quer dizer, se você perguntar qual é que foi o setor que evoluiu no governo do PT, a criminalidade. Pegue exatamente o PCC, o Comando Vermelho, o narcotráfico, há 20 anos atrás e traga aos dias de hoje. Veja o patamar da corrupção. Quando você pega esse processo, teve um declínio aí no governo do presidente Bolsonaro e depois agora, eu estava vendo a percepção, nesse último ano aumentou mais 10%, chegou a 49% a par da corrupção. Então, crime e corrupção foram os dois pontos ascendentes do governo do presidente Lula. E é um governo que vem implantando uma cultura no país que é muito preocupante, que é uma cultura de combater o trabalho. O PT ele é contra quem trabalha, ele quer desacreditar o trabalho, ele quer que todas as pessoas
sejam dependentes do Estado, tá certo? Ou com as máquinas de governo, ou em sistemas outros ali de proteção social, ao invés de ser de emancipação das pessoas, de dignidade, de qualidade de educação, que você sabe que Goiás também, Mauro, é o primeiro lugar na educação no país, e que agora o Lula tira quase R$1 bilhão da educação na idade certa, que é fundamental para nós, a criança no segundo ano sabendo ler, escrever e interpretar, e passa por pé de meia, única e exclusivamente tirando de uma política estruturante e levando para uma política que tem interesse eleitoral para 2026. Então você vê o quanto se deteriorou a educação no Brasil. Você vê, eu como médico que sou, essa última análise aí da ENAMED. Você vê aquilo que eu venho denunciando há muitos anos no Brasil, certo? Essa pulverização mercantilista da saúde, das faculdades de medicina, sem o menor preparo para essas pessoas. Agora estão aí 107 faculdades inicialmente, sem as condições mínimas de formar o médico. E esse é o processo que vem deteriorando a cada dia que passa. Quanto menos educação, quanto menos capacidade das pessoas se identificarem com sua vocação, o seu sentimento profissional, mais o quadro evolui no sentido do crime, da opção ao narcotráfico e também a corrupção disseminada, como nós estamos vivendo aí. Então, eu acredito que essa eleição será muito importante para o país, num novo rumo para os próximos 40 anos. Governador, qual será a postura dessa candidatura alternativa em relação ao bolsonarismo? Vai condenar as práticas bolsonaristas, por exemplo, o uso de fake news, a propagação de informações falsas, como é de hábito, como aconteceu nas eleições anteriores, ou haverá uma aproximação maior com a candidatura bolsonarista? Qual será a postura dessa candidatura alternativa em relação ao bolsonarismo propriamente dito? Bom, a visão de um candidato a presidente da República é enxergar, Mauro, o que é que a sociedade está demandando. Então, você que é uma das melhores cabeças no país para interpretar pesquisas, já? Hoje, o que se pede hoje é um presidente que tenha capacidade de combater o narcotráfico, voltar a ter a ocupação do território nacional, o Estado, e combate à corrupção. Então, nós não podemos desviar o foco de uma campanha eleitoral. Essa tese, ela não está aí posta pelo eleitor. Eu não vi nenhuma pesquisa que exigisse que continuasse aquilo que eu quero acabar se eu for eleito, no primeiro dia de governo. Ou seja, essa polarização, ela levou benefício a quem? Ao Lula, que polarizou esse processo esses 3 anos, ao invés de cuidar de saúde, de educação, de segurança, de combate à corrupção e à criminalidade. Então, essa pauta, ela não tem que existir mais, tá certo? Nós não temos que rotular mais o país nessa tese de A ou de B. O que nós temos é que voltar a dar ao cidadão a opção dele votar em um candidato, sabendo que ele não está ganhando uma eleição no discurso, mas que ele está dando o exemplo, que é o que eu faço aqui. Ou seja, você quer ver educação, vem para Goiás. Você quer ver segurança, venha viver aqui. Você quer ter avanço na inteligência artificial e desenvolver seu startup, venha para cá. Você quer ver o que é transparência de gasto público, venha ver Goiás, que é o único estado que a nota 100, tá certo? Em todas as avaliações são feitas pelos tribunais de contas do Brasil. Então, se você quer emancipação da pobreza, venha para cá. Goiás hoje disputa com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o menor número de pobreza. Então, a eleição de hoje, ela não pode ter essa pauta. Essa pauta é a que o Lula quer.
Tá certo? É que ele quer isso. Ele manteve ela do dia 8 de janeiro até hoje. Então, nós vamos mostrar o que é ser presidente da República. O que é governar para a população e não governar para rótulos. Eu acho que não é por aí que a sociedade deseja um presidente da República em 2027. Governador, faltou o senhor responder como é que vocês vão atuar em relação aos abusos e excessos do bolsonarismo. Só para a gente encerrar rapidinho, que eu sei que também o senhor tem a agenda apertada. Bom, esses abusos que eu acabei de dizer, dessa maneira de usar a máquina pública para retalhar as pessoas que não comungam com ele nem com o governo dele. Eu, por exemplo, fui penalizado aí na área da saúde com não repasse de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu entrei no Supremo Tribunal Federal, depois de várias reuniões no Ministério da Saúde, para ver se eu tenho condições de poder resgatar aquilo que é devido ao povo goiano. Então você vê o nível que nós enfrentaremos nessa pré-campanha. Eles não têm limite, eles têm que ganhar as eleições, custe o que custar. Veja o nível da taxa de juros, veja o nível do endividamento, da dívida do Brasil, dívida PIB hoje, chegando a patamares de 94%. Recebeu o país com 72%. Então, eles não vão ter mais aquilo, eles não têm freio. Eles vão jogar dinheiro, tá certo? Quem quer dinheiro, eles vão levar o Brasil a esse nível que vocês viram com a reeleição da Dilma e depois 3 milhões de desempregos no país, empresas falindo e fechando. Então, 2027 é que nós temos que nos preocupar com ele. É um ano que será o grande desafio para o próximo presidente. Saber fazer as reformas, como nós fizemos no nosso Estado, para que a gente tenha equilíbrio fiscal, cumpra compromisso e o Estado possa desenvolver. E não essa política que está aí implantada, que tem um único objetivo, que é a reeleição do atual presidente. Então, eu agradeço, Marcelo, e dizer que vai ser um comparativo. Ora, o que ele disse esses 20 anos, o que aconteceu, e o que nós dissemos e como é que está a estrutura que nós governamos. Então, esse será o grande comparativo que a população vai escolher aí o seu futuro. Ok, Bruno já está me chamando a atenção aqui, o assessor do senhor. Obrigada, obrigado também pelo tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para o senhor. Prazer enorme, Marcela, ser entrevistado novamente. É uma aula. Prazer enorme também ter tido a primeira oportunidade de ser entrevistado por você. Muito obrigado, um abraço. E olha, se vocês quiserem viver em paz, venham passear em Goiás, aí com o celular na mão, com o carro sem ser blindado e com toda a liberdade de andar aqui, não só na capital, mas também em todo o estado de Goiás. Um grande abraço a vocês. Tá certo, obrigada, viu?